Aqui estamos para dar continuidade à nossa leitura do livro Lírios de Esperança, psicografia de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Em A Gênese, capítulo 18, item 29, a geração nova. Não se deve entender que por meio dessa imigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Geração solidária. Após intenso labor em dias seguidos de auxílio e socorro, Dona Modesta convidou Cícero Pereira, Marcondes e Selena para um instante de entretenimento em sua residência, nas cercanias do Hospital Esperança. O momento era de intimidade. A anfitriã conservava os velhos traços da mineira hospitaleira. Uma boa xícara de chá refazente era sentida, enquanto a conversa absorvia-os em clima de descontração. Quanta dor nestas plagas, manifestou Selena. A vida espiritual tem também suas alegrias, não é mesmo, Dona Maria? Atalhou o professor Cícero. É verdade, muitas alegrias. Dona Modesta foi informada em conversas de rotina com os servidores do hospital que a senhora guarda vínculos profundos com algumas criaturas no plano físico. Seria a mentora deles? Ah, Selena, a história é longa. Quer mesmo saber? Adoraria. Estávamos em plena década de 40. O Sanatório Espírita Uberabense comemorava conquistas essenciais junto ao trabalho desobsessivo dos pacientes. Inácio, na condição de médico humanitário e investigador, sob tutela de Eurípides, que se valia das minhas faculdades sensitivas, desenvolvia métodos de recuperação jamais imaginados. Nossas reuniões de intercâmbio obedeciam ao critério da espontaneidade. Que saudade desse tempo inesquecível! Começaram a aparecer, da parte do Dr. Bezerra, a esse tempo, alguns pedidos de socorro para almas tratadas com desvelado carinho pelo benfeitor. Seu amor era tanto que se penalizava pela situação daqueles espíritos. Alguns deles eram justiceiros, assalariados de organizações ligadas aos dragões da maldade. Dr. Bezerra dizia: o socorro medianímico a essas almas tombadas significa o trabalho paciente de investir no futuro luminoso da humanidade. Um dia, eles usarão a força e a inteligência de que são depositários na implantação do reinado do bem. Falta-lhes direção. Nossa tarefa, portanto, reveste-se de grande importância ante o contingente de medidas levadas a efeito pelos organizadores planetários em favor dos destinos regenerativos de nossa amada Terra. Laços estreitos nos ligam a esses corações de tessitura no tempo. Naquele tempo, nunca vou me esquecer, em um sábado, no início da década de 50, após desgastantes atividades no sanatório, fui-me refazer um pouco em meu quarto. Estava sentada na beira da cama, quando adentrou Eurípides e falou-me: Dona Modesta, temos que ter um carinho com essas almas a que estamos assistindo nas reuniões de intercâmbio. Perguntei-lhe espontaneamente: benfeitor, existe algum motivo especial? Nossos irmãos têm muito medo da reencarnação. Querem proteção e temem novos fracassos. Como peregrinaram pelo caminho obscuro da justiça impiedosa, sabem que também podem ser cobrados e castigados. Como poderei ajudar, querido benfeitor? Eles estão sendo preparados para um glorioso futuro. Sabem que a senhora tem o tempo de vida física traçado. Sabem também que é esperada por aqui para assumir graves responsabilidades junto ao Hospital Esperança. Então, muitos deles, especialmente os que guardam vínculo com o nosso passado, têm nos pedido tutela e amparo. Regressarão esta década e na seguinte com tarefas definidas. Terei condições para algo realizar? Eles esperam que os confortem com a promessa de assisti-los ao longo da tarefa de reerguimento consciencial na carne. Pedem o seu aval, Dona Modesta.
Mas não seria melhor que Inácio, quem os doutrina, fizesse essa fiança? Ou mesmo você, meu benfeitor, que já se encontra liberto do corpo, dando-lhes todo o carinho? Eles sentem o seu amor de mãe, querem a senhora e têm o nosso consentimento. E o que preciso fazer para que possam acreditar que vou ampará-los? Regressaremos com muitos deles nas reuniões para diálogo promotor dessa promessa de luz. Mas podereis saber a razão de tão carinhosa manifestação de carinho de Dr. Bezerra com esses corações? Eles retornam como lírios de esperança, colhidos e preparados pelo paladino do amor, com missões junto à obra redentora do Cristo. Querido benfeitor, com tantas lutas e sentimentos, como podem ser mensageiros do Cristo? Trazem o coração encharcado de culpas e dores. Entretanto, são almas valorosas pelas disposições comunitárias que apresentam em suas inúmeras trajetórias carnais. Dona Modesta, para que se possa entender como Deus assiste almas desse porte moral, estude o belíssimo texto A Geração Nova, contido em Gênese de Allan Kardec. Foi assim que me vi compelida a fazer infinitas promessas de tutela nos últimos 15 a 20 anos da minha peregrinação na carne. Deia Maria Modesto Cravo desencarnou em 8 de agosto de 1964. Seguindo, junto a inúmeras almas desoladas, seja nas reuniões mediúnicas ou mesmo fora do corpo, durante o repouso, envolvia-os em motivos acordos de sensibilidade e ternura. Acreditavam solenemente em mim. Tornei-lhes mãe e espírito. Eu passaria para cá e eles para o corpo. Com sinceridade, enquanto no corpo, não imaginava satisfatoriamente, dentro do meu espírito indagador, sobre como se daria semelhante destino. Desencarnei, e uma das primeiras iniciativas de Dr. Bezerra foi dizer-me que precisava de reconhecer meus filhos adotivos na Terra, que foram atendidos pelas minhas faculdades mediúnicas. Tinham entre 2 a 15 anos de vida física. Lembro-me que a primeira criança assistida era ainda uma menina muito clara. Ao vê-la, chorei copiosamente, sem saber exatamente a razão. Visitei um a um. Eram quase 30. Todos médiuns, espalhados por esse país do Evangelho. Passaram a ser parte intensiva de minhas realizações nesta casa de amor. Então, pouco a pouco, com tenazes lutas interiores, buscando sua redenção, com o tempo, assumirão suas tarefas doutrinárias. Tenho procurado, com auxílio e orientação do mais alto, uni-los pelos laços sacrossantos da fraternidade e da afinidade de propósitos. O cumprimento do compromisso assumido significa a redenção espiritual para muitos deles. Acompanhar os passos de meus tutelados tornou-se a mais gratificante tarefa. Tenho muitas alegrias quando os vejo ajustados, crescendo. Mas nem tudo tem sido facilidade e pura alegria. Muitos têm sofrido as cruéis lâminas da justiça que um dia aplicaram sem amor. À frente de responsabilidades imensas, sucumbem sob a expiação do orgulho e dos ímpetos de mando. São aprisionados às teias do personalismo e esse estado mental de centralização em si mesmos. Outros, conquanto as tenazes provas, prosseguem intimoratos, embora carentes de apoio incondicional. A senhora prossegue assistindo? Perguntou Selena. Com o tempo vim a ser mais esclarecida sobre os meus laços com aquelas criaturas. Além de elos do pretérito, faziam parte do grupo de escolhidos por Dr. Bezerra para recompor a geração solidária. O compromisso é mais amplo do que eu mesma podia supor. A história sensibilizava Selena e Marcondes. Como de costume, um momento de entretenimento entre almas ávidas por aprenderem tornava-se repasto educativo. Curioso com a nova expressão, indagou Marcondes. Pode nos explicar que seja geração solidária? Creio que o professor Cícero é a pessoa certa para falar do tema, colocou Dona Modesta. Ele, inclusive, depois do desencarne, dia 4 de novembro de 1948, chegou a cooperar no renascimento de alguns deles. Sem pestanejar, o professor participou da conversa pela primeira vez. Em razão da índole mental dos que organizaram o movimento espírita brasileiro, Dr. Bezerra, antecipando medidas preventivas contra o excesso institucional
em plena década de 40, iniciou os preparativos para reencarnar 80 líderes com tarefas definidas junto à coletividade doutrinária. A geração solidária tem esse nome porque a solidariedade indistinta, acima de quaisquer preconceitos ou bandeiras, seria o traço moral marcante desse grupo. Somente os solidários constroem a benevolência efetiva. Se formos apenas tolerantes e bons trabalhadores, sem o quinhão da solidariedade, corremos o risco de construir obras circunscritas ao raio de nossas necessidades e interesses. A solidariedade é composta pelo exercício da inteligência, da ação sacrificial e do desprendimento. É transcender o limite da primeira para a segunda milha, conforme o ensino de Jesus. Seriam, portanto, os arejadores, aqueles que fomentam o oxigênio ante os rigores das convenções, capazes de asfixiar os melhores programas de elevação e progresso. Seriam, então, preparados diretamente por Dr. Bezerra? Manifestou o dirigente. Um grupo de educadores ligados ao coração de Eurípides Barçanufo passaram a ser os preceptores do projeto, tendo à frente Comênios. Aqui explica, Johann Amos Comênios foi um educador alemão. Almas de elevada estirpe moral, que prepararam os 80 líderes com as mais legítimas noções de educação pelo coração, acendendo a chama da aspiração de um porvir redentor para todos eles. Até hoje, continuam velando pelos passos de nossos irmãos. Devidamente orientados, os 80 servidores foram incumbidos de romper os limites, ampliando os horizontes das áreas a que cada um ficou responsável. Ampliariam conceitos e trabalhariam com intuitos renovadores da comunidade doutrinária. Atuariam em quais áreas? 30 deles, com programa na mediunidade, cuja missão seria dilatar a noção sobre a interação da sociedade física e espiritual, culminando em uma visão mais realista e multifacetada da vida extrafísica. Outros 30 seriam os expoentes da cultura, pensadores com a missão de fertilizarem a gleba com visão pluralista, rica de diversidade, cujos conceitos dilatassem a fé racional, dissolvendo o dogmatismo e o preconceito. 20 operários da função de institutos com os traços organizacionais de cidadania espírita, uma interação de conhecimentos a um campo de trocas para alavancar o progresso social. A geração solidária tem por missão corroborar com a implantação do período social do Espiritismo, previsto por Allan Kardec na Revista Espírita em novembro de 1869. A esses 80 corações foi entregue a certificada oportunidade de edificarem os pilares para o tempo da maioridade na coletividade doutrinária. Conseguirão mudar sozinhos a feição do movimento? Apenas 80 pessoas? São 80 mentes com grande poder de influência e formação de opinião. Entretanto, em torno deles, estende-se uma cadeia de milhares de corações ligados pelos laços de cooperação e afinidade. Eles serão apenas os detonadores das referências de transição entre um tempo de mutações céleres e necessárias do conhecimento espírita. Esses 80 arautos estimularão, em tese, a renovação dos modelos institucionais, das práticas doutrinárias e do perfil moral do verdadeiro homem de bem. Alargarão horizontes e referências éticas para a comunidade no iniciar do milênio, focadas no trabalho em equipe e no compromisso com a causa e não com a casa. Apesar das lutas que carregam, poderíamos considerá-los missionários? São almas com experiências sucessivas nas áreas em que assumiram compromissos. Os médiuns são corações que já estagiaram nas furnas da maldade, guardando em seu psiquismo uma clara ideia das movimentações da perversidade. Dotados de larga resistência mental, serão sementes de serviços socorristas complexos na criação de novos modelos de relação espiritual. Os pensadores são os corações que desenvolveram a arte de comunicar ideias novas conectadas à base universalista do espiritismo.
convergindo a ação espírita para uma relação sadia e uma ética de cidadania com a sociedade. O grupo dos dirigentes é composto por almas que dominam larga habilidade para a criação de novos modelos de trabalho e ação cooperativa em rede. Quer dizer que reencarnaram na década de 40? Voltou a participar Selena. Alguns nos fins de 40 e a maioria na década de 50. Esses 80 líderes poderão falhar? São cartas vivas de esperança a serviço da obra redentora do Cristo. São as sementes férteis de novos tempos. Virão depois os cultivadores, os arautos de uma nova civilização no campo social. Existem chances enormes de se desviarem. Entretanto, o contingente de dor e amargura experimentado nos sucessivos fracassos de outras tentativas ser-lhe-ão o esteio seguro e promissor. Além disso, pela envergadura da tarefa que se submetem, serão alvo de muito amparo, tendo em vista a natureza árdua de suas missões. E como estão hoje? Pouco mais de 20% cumprem as tarefas a contento. 60% estão inseguros sobre os rumos a tomar em suas atividades ante as ameaças do tradicionalismo. E quase 20% já desistiram totalmente. Muitos dirigentes renderam-se ao comodismo. Alguns médiuns entregaram-se ao interesse pessoal. E quase todos os pensadores transformaram-se em rigorosos juízes na seara, com a habilidade de enxergar. Em tese, excetuando os que se mantiveram fiéis, os demais se fascinaram com suas sugestões do cansaço e da excessiva capacidade de filosofar e questionar sem realizar. Meu Deus, então 20% desistiram? Mas como pode ser? Não foram tão preparados por Bezerra? Suas ideias, amigo querido, refletem o espírito de menor esforço, uma ilusão comum à maioria dos seguidores do Cristo. Somente estudando com atenção o capítulo evangélico de Maria Magdala, encontraremos entendimento preciso sobre quem são os trabalhadores da última hora. Esses 20% não desistiram por simples opção. Em verdade, sequer chegaram a ter consciência da missão que lhes estava destinada. Sequer imaginavam o quanto os céus depositavam sobre os seus ombros. Não foram então avisados? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9, outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundá-lo pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez. Como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhes deem crédito. Portanto, uma missão verdadeira nunca é revelada, é descoberta, é construída. Somente agora, depois do esforço sacrificial de quantos se mantêm firmes na empreitada, convém-nos dar notícias ao mundo físico sobre tal assunto, considerando a extensão das responsabilidades assumidas por esses arautos da diversidade. Esses 80 homens e mulheres estão em plena maturidade das forças físicas. Essa boa nova chegar-lhe-á como estímulo renovador e confirmação oportuna aos roteiros luminosos que escolheram em suas existências. Não lhes incensará a vaidade? Para os decididos a servir, será visto como uma responsabilidade adicional. Para os indecisos, será um incômodo educativo. Para os desistentes, um alerta recuperativo. E ficou constrangido o aprendiz. Pode indagar à vontade, Marcondes. Não tenha receios da curiosidade inútil. Todos estão na carne? Sim. E se falharem? Os 80 são os chamados. Se não fizerem, vamos às esquinas, como diz a prédica evangélica das bodas. Está em Mateus 2, 1 a 14. Contudo,
alguns recursos de proteção e estímulos poderão ser suspensos. E qual o objetivo de serem retirados esses recursos? Deixarem os irmãos na carne colherem os frutos amargo da inconsciência, com o qual aprenderão a melhor cuidarem dos tesouros celestes. Não será um ato de covardia e abandono? Interveio Marcones um tanto alterado. Amigo querido, a misericórdia não pode incentivar a proliferação do joio na leira divina, quando chega um instante inevitável da ceifa. Se ela atua incessante, ainda que abonando falhas e desajustes humanos, é porque ao lado do joio nocivo emergem lentamente as sementes viçosas de trigo. Porém, se as sementes promissoras, por algum motivo, deixam de ser lançadas à cova fria do sacrifício para oferecerem o fruto desejável, então o Senhor da vinha deve tomar medidas para não perder sua colheita de esperança e paz. Tocada pela resposta, Selena questionou. As missões de nossos companheiros permanecerão sempre restritas às áreas específicas? Nem sempre. Alguns deles, devido ao ímpeto de servir e aprender, poderão estagiar nos 3 campos distintos, sendo que serão mais hábeis em particular, naqueles que foram mais bem preparados. Encontraremos, por exemplo, médiuns que serão difusores da cultura nova, podendo vir a ampliar sua tarefa de ação na fundação de institutos de cidadania. Quando serão preparadas novas missões para o movimento espírita? Minha filha, todos os dias são preparados mentes e corações pelo movimento Verdade para servirem a sua obra. Não imagine a direção solidária como um acontecimento isolado ou de importância histórica incomparável. Então, Dr. Bezerra já preparou outros missionários? Não somente ele, mas todos os servidores do amor incondicional não cessam em medidas pela implantação do bem na Terra. A geração solidária foi apenas a primeira leva coletiva de espíritos que fizeram seu projeto reencarnatório a partir de uma missão delineada, integralmente dentro do Hospital Esperança. Após quase uma década de funcionamento, já que foi criado no iniciar da década de 30, os trabalhos foram se especializando a ponto de constituir um núcleo avançado de reencarnações, conquanto não seja sua especialidade. Dr. Bezerra solicitou a Eurípides ajuda para a comunidade espírita dos idos de 1940. Eurípides resgatou e preparou pessoalmente os 80. Depois deles já viemos milhares de almas com o renascimento corpóreo programado nessa casa, sob tutela de nosso diretor. Todos no meio espírita? A maioria. Alguns servem em comunidades estrangeiras, onde o coração de Eurípides guarda imensos compromissos. Pode me dar uma ideia? Na Grécia e na Abissínia. Apesar de não serem missionários, creio que esse grupo tem alguma qualidade em comum para terem sido escolhidos? Concorda, professor? Interveio novamente o ex-dirigente goiano. Concordo. São almas que trazem em comum uma excelente qualidade. Estão cansados de errar. Faliram inúmeras vezes em tarefas coletivas. Guardam extensa bagagem política, intelectual, religiosa. Conhecem bem os atalhos da perdição. E essa qualidade lhes bastará? Cansados do mal, repudiam, antes de tudo, em si mesmo, o mal que irão combater na leira cristã. Tornam-se, dessa forma, portadores de uma apólice de segurança contra os velhos ímpetos de ver os problemas de fora e não por dentro. Com essa qualidade, colocaram a missão acima de quaisquer outras realizações em suas vidas. Somente então descansarão de si próprios, servindo e amando, aprendendo e sacrificando. Perdoe minha insistência, mas o Senhor ainda não me respondeu. Somente com essa qualidade terão êxito? Jamais podemos assegurar êxito a quem quer que seja na reencarnação. Tomamos sempre providências cautelares. O Hospital Esperança lhe será abrigo e ninho de refazimento. Todavia, para ser mais claro, posso lhes assegurar que somente esse quesito pode não lhe ser o suficiente contra a lisonja e o personalismo. Confiamos muito mais em outra medida de vigilância adotada em seus projetos reencarnatórios. E qual é? A condição de parceiros afetivos, corações que lhes são arrimo emocional indispensável ao tentame. O senhor está falando de proteção espiritual especial? Não, a proteção será especial no que tange aos recursos de nosso plano.
Nenhum projeto do amor sobrevive sem esse círculo de amparo. As trincheiras de amor ao Cristo. Os ataques sutis dos antipatizantes do bem se renovam a cada dia em inteligência e persistência. Contudo, por mais misericórdia de nossa parte, os que nos achamos fora da matéria densa, não ultrapassaremos o valor dos parceiros afetivos que o homem pode contentar no seu plano de ação. Que parceiros são esses, professor? Estou falando do lar, o sagrado átrio das operações de crescimento da alma. Estou falando da família, especialmente a família espiritual, com a qual esses bandeirantes inexoravelmente haverão de contar ante tais desafios. Quaisquer grupos ou equipes que lhes devotem amor sem exigências, ser-lhe-ão repasso de fonte e ânimo para a jornada. Família espiritual? Velha questão, subjetiva para mim, professor. Já tive muita decepção em acreditar que fulano ou beltrano fizesse parte da minha família espiritual. Sempre ouvi a expressão, mas somente agora, estando morto, começo a me interessar por ela. Como reconhecer a família espiritual? Dona Modesta, atenta ao diálogo, depois de terminar seu chá com muita fleuma, dirigiu-se ao professor. Permita-me, professor. Ninguém melhor para falar do tema que a senhora. A família espiritual é constituída pelos corações que, na tessitura do tempo, criaram laços afetivos profundos, sendo que, em muitas ocasiões, esses laços foram desprezados pela desonra moral. Ainda assim, perante o monturo das decepções e das mágoas, o amor é o esteio da família espiritual. Neste capítulo das obras espirituais, muitos de nós somos colocados pela reencarnação no caminho de nossas afinidades. Como a Terra ainda é uma escola de reeducação, tais afinidades resgatadas pelo esquecimento do passado surgem nas fileiras dos serviços doutrinários, atraindo-nos para uma proximidade espontânea, um encanto para caminhar junto no ideal de enobrecimento moral. Entretanto, se descuidarmos de viver os convites da Boa Nova Evangélica, podemos reativar as sombras do pretérito. Nessa conjuntura, mesmo os afins serão convocados a intenso esforço de recuperação para se amarem, sendo do-lhes exigido tributos de sacrifício e renúncia, abnegação e ternura, no intuito de conseguirem manter as obras cristãs para que ergueram sob a égide da espiritualização. Então, nem mesmo as afinidades são garantias de êxito? Afinidade, assim como tudo que a vida nos brinda para celebrar o bem, são responsabilidades pelas quais devemos zelar com a máxima prudência, para que jamais se transformem em pasto de arbitrariedade ou espelho para projetar nossas carências. Afinidade espiritual deve significar arrimo para a confiança e estímulo para crescer sem os equívocos da ilusão. Seja como for, esteja certo que, mesmo entre os afins, a construção do reino do Cristo na intimidade exigirá tempo e devoção para a construção de relações sadias e duradouras, que libertem e edifiquem os valores imortais. Pelo que vejo, tinha conceitos muito superficiais de afinidade espiritual. Para muitos, afinidade é estar com aqueles que pensam da mesma maneira ou que têm os mesmos gostos, e não é? Os afins, à luz do espírito imortal, são aqueles que constroem juntos na fieira do tempo a devoção espontânea e o respeito incondicional, fazendo-se amigos honestos e companheiros leais ao regime da confiança espontânea, ainda mesmo que divirjam sobre os mais variados pontos de vista. Na obra do Cristo, os afins são aqueles que decidem se amar, apesar das diferenças. A conversa tomava rumos instrutivos, sem perder o encanto do momento festivo, um verdadeiro recreio educativo. Professor Cícero e Dona Modesta, que já haviam repetido a mesma história infinitas vezes, contavam-no como se fosse uma novidade, com desvelo. Quanto aprendizado, não é? Vamos às observações que eu fiz. Primeira, sabemos que todos temos débitos no passado. Se não estivéssemos, não estaríamos aqui encarnados e com muitos problemas a enfrentar. Portanto, devemos entender a dedicação dos espíritos orientadores para com todos.
Lembro sempre que os textos em amarelo são cópias do original. Disse o texto: trazem o coração encharcado de culpas e dores. Entretanto, são almas valorosas pelas disposições comunitárias que apresentam em suas inúmeras trajetórias carnais. Essas culpas costumam reter esses nossos irmãos em furnas abismais, quando poderiam dedicar o mesmo empenho em obras do bem. É o que Bezerra e Eurípides fazem. Resgatam e propiciam oportunidade de regeneração a todos eles. Nós mesmos, certamente, já fomos resgatados em séculos passados. 2. E vemos que esses resgatados já estão atuando positivamente, não só para seu próprio crescimento, mas para toda a sociedade. A geração solidária tem esse nome porque a solidariedade indistinta, acima de quaisquer preconceitos ou bandeiras, seria o traço moral marcante desse grupo. Somente os solidários constroem a benevolência efetiva. Família espiritual, na realidade, somos todos irmãos na Terra, mas temos os mais próximos em nossa rede. A família espiritual é constituída pelos corações que, na tessitura do tempo, criaram laços afetivos profundos, sendo que, em muitas ocasiões, esses laços foram desprezados pela desonra moral. Certo? Muitas vezes traímos nossos parceiros de jornada, mas ainda assim seguimos nos encontrando e corrigindo esses erros. Eu, durante a leitura que fiz agora com vocês, me lembrei de um fato interessante. Lá no começo, a Modesta disse que resgatavam das furnas espíritos caídos, mas que tinham uma força imensa, um desejo profundo, uma persistência, e que essas características poderiam ser usadas na construção. Eu lembrei de Paulo de Tarso, que foi escolhido por Jesus, apesar de ser o maior perseguidor dos cristãos. Jesus escolheu Paulo porque Paulo tinha aquela força, aquela determinação de justiça e fidelidade aos ensinos que ele tinha. Ele era um doutor da lei. Ele pregava a religião dele e punia com rigor quem não seguisse. Então, ele, Paulo de Tarso, convertido, seria um dos melhores divulgadores do cristianismo. Sem Paulo de Tarso, certamente o cristianismo não teria atingido a força que atingiu. Não é verdade? Deixo aqui o meu e-mail. Eu espero ansiosa pelos comunicados de vocês, pelas opiniões de vocês, seja diretamente ou no espaço destinado pelo próprio YouTube, para que todos possam participar desses comentários de vocês. Um grande abraço e até o próximo capítulo, que será o último deste livro. Um grande abraço.